Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Matheus Maciel e meu colega Nilson. A gente vai apresentar sobre esse artigo que ele fala sobre a eficácia das intervenções conservadoras, incluindo exercícios, terapias manuais e tratamento médico em adultos com síndrome do impacto do ombro. É uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, aleatorizados. O estudo ele começa trazendo alguns dados epidemiológicos e mostra que 29,3 a cada 1.000 pessoas elas apresentam dor no ombro por ano. Essa dor ela tem prevalência de 1 ano. A predominância dessa dor ela é em mulheres de 45 a 64 anos de idade. Também é percebido que essa dor ela aumenta de acordo com a idade. A síndrome do impacto do ombro ela é uma lesão mais prevalente, é a lesão de ombro mais prevalente. Ela abrange cerca de 36% das lesões do ombro. A síndrome do impacto, basicamente, é um termo genérico que é utilizado para falar sobre as lesões de estruturas no espaço subacromial. Essas lesões, por exemplo, elas podem ser uma degeneração parcial da espessura do manguito rotador, uma tendinose do manguito rotador ou até mesmo uma bursite. As principais consequências da síndrome do impacto do ombro são dor e incapacidade, perda da qualidade de vida e distúrbios do sono. Um impacto contínuo no ombro pode fazer com que se tenha uma destruição dessa articulação e sendo uma das alternativas a substituição da articulação. O foco dos tratamentos na síndrome do impacto do ombro são resolução dos comprometimentos, melhora da dor e melhora da função. O objetivo desse estudo foi verificar a eficácia das intervenções não cirúrgicas nas condições de síndrome do impacto do ombro, tanto avaliando características como dor e amplitude de movimento ativa, como de limitações de atividade e restrições de participação. Os estudos foram selecionados pelo título e pelo resumo independentemente, por pares de pesquisadores. O autor principal ele extraiu os dados e um segundo autor ele verificou os dados quanto à sua precisão. Pronto. Aqui nós temos essa primeira tabela que ela abordou os critérios de inclusão desse estudo. Aqui nós temos as características e aqui nós temos por que o estudo foi incluído, os critérios de inclusão. A população estudada foram pessoas com 18 anos ou mais. As queixas de dor no ombro foram baseadas em Meitner e colaboradores, que trazia como arco doloroso entre 40 e 120 graus, tanto de abdução como inflexão. Dor com elevação do braço ativa, teste de Knee-Hawkins-Kennedy, Speed ou Job e o teste de lata vazia. Também trazia como critério de inclusão a abdução de ombro dolorosa, resistida dolorosa ou fraca, e rotação externa de ombro, resistida ou fraca. Também outro critério de inclusão era os diagnósticos baseados nos critérios de acordo com Cyriax. Isso é, arco doloroso ou o teste de abdução resistida dolorosa. Também como outro critério, teve o teste de impacto com lidocaína e também sensibilidade à palpação dos tendões do manguito rotador. As intervenções que foram avaliadas foram pelo menos uma intervenção conservadora comparada com qualquer outra intervenção, incluindo cirurgia. Os resultados relatados foram dor, função e amplitude de movimento. O modelo dos estudos analisados foram ensaios clínicos randomizados e o período de controle do follow-up foi baseado em um critério já predefinido. Os estudos excluídos foram relatos de caso, tratamentos após a cirurgia e parâmetros de resultados não especificados. Incidentes traumáticos e também artigos que foram escritos tanto em chinês e farsi. Os métodos. O desfecho primário avaliado foi dor e função do ombro e o desfecho secundário foi amplitude de movimento. Para esses resultados foi estabelecida uma hierarquia com base nos dados da literatura.
Aqui nós temos a segunda tabela, que ela traz os dados, os dados das medidas de hierarquia. Para dor, o que se tinha como hierarquia? Dor com atividade, dor à noite, dor global, dor em descanso, as subescalas de dor de escalas compostas, a subescala de dor da SPED e também a dor inespecífica. Já para a função geral, a gente tinha como resultado de hierarquia a média de scores de função, de vários scores de função, a disfunção da subescala do SPED, o score total de constante Murley, as disfunções de braço, ombro e mão, a escala de ombro de Oxford, a escala de ombro da Universidade da Califórnia, o CLA, o questionário de disfunção de ombro, o SDQ, o formulário padrão de ombro dos cirurgiões de ombro e cotovelo, cirurgiões americanos de ombro e cotovelo, o ACESS. A gente também teve a avaliação funcional de ombro, SFA, e a escala algo funcional. As avaliações globais de pacientes e as avaliações globais de médicos. Para a amplitude de movimento, a hierarquia foi estabelecida através de abdução ativa, flexão ativa e rotação externa ativa. Para os métodos, ainda, o risco de viés ele foi analisado pela ferramenta da Cochrane Collaboration, que ela classificou os artigos tanto como pouco claro o risco de viés, baixo risco de viés e alto risco de viés. Os artigos eles também foram classificados de acordo com a ocultação, tanto a ocultação de alocação, a ocultação de participantes, a ocultação da avaliação dos resultados, os dados incompletos e o relatório seletivo. As notas de avaliação, desenvolvimento, recomendações e a ferramenta da Evaluation 44 foram usadas para avaliar a qualidade dessas evidências. O tamanho dos efeitos individuais foi expressado pelo dado SMD. Esse dado SMD, como já foi falado em umas palestras anteriores, acredito que foi do primeiro dia com o professor Tarcísio Brandão, esse dado ele serve como referência para indicar a eficácia e a força de uma intervenção. Para dor em ombro, dor e função do ombro, o SMD, quanto maior ele era, ele indicava um pior resultado. Já para o ARON ele é amplitude de movimento ativa e a dor. Essas pontuações mais altas, elas indicavam um bom resultado. E aqui a gente tem a seleção dos artigos. Na busca que eles fizeram, nas bases de dados, eles encontraram cerca de 5.715 artigos. E adicionaram 11 artigos por outras plataformas, que eles não trazem dizendo aqui. Após a remoção dos estudos duplicados, eles possuíam cerca de 5.630 artigos. Após a leitura do texto completo, eles elegeram 312 artigos e excluíram cerca de 5.318. Desses 312, 112 foram excluídos por diversas razões, como diagnóstico não confirmado, 76 foram excluídos por esse motivo, por não ser relevante, 22 estudos foram excluídos por isso, e por não serem ensaios clínicos randomizados aleatorizados, que são 14. Os estudos que foram incluídos na síntese qualitativa foram de cerca de 200, e para a meta-análise a gente teve 117 artigos. Nilson agora vai continuar com vocês. Valeu, Matheus. Bárbara, você está conseguindo me ouvir certinho, ou Matheus aí? Tá, tudo certo. Certo. Deixa eu transmitir aqui, viu? Tá conseguindo ver aí? Sim. Sim, a sua tela está partilhando. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, tendo já sabido aí de tudo que Matheus apresentou aí, então a gente entra agora nos resultados gerais e na conclusão, né, por fim. Então, vamos lá. Primeiramente, eu já vou iniciar o slide aqui para vocês, falando que as evidências foram baixas. Eu coloquei aqui como baixas, mas em alguns momentos no artigo, eles citam até que as referências, as evidências, no caso, elas foram muito baixas. Mas por que as evidências elas foram muito baixas?
aqui nesse estudo é que a rigidez nos critérios de inclusão foi muito alta. Por isso que as evidências foram consideradas baixas ou mesmo muito baixas. Com isso, o tamanho real do efeito fica difícil de se identificar quanto às abordagens que foram tratadas no estudo, o real tamanho do efeito e o tamanho estimado do efeito. Então, nós já sabemos que a rigidez dos critérios foram alta, mas que isso não significa dizer que as conclusões e os resultados que foram obtidos com esse estudo, elas foram baixas, ou não tiveram sentido. Mas, pessoal, como assim? Vamos lá, pense comigo. O critério de inclusão dos estudos nesse artigo foi considerado muito alto. Alguns estudos que eles colocaram nesse artigo foram de outras revisões sistemáticas, em que nas outras revisões sistemáticas os artigos foram considerados com boa evidência. A gente precisa entender nesse artigo que eles utilizaram uma espécie de um modo diferente para classificar essa evidência. Nós vamos ver mais à frente quando for falar de SMD. Eles colocaram lá na grade deles, foi uma tabela que eles puseram lá, que eu não consegui colocar aqui por causa do tamanho, não ia ser muito didático para explicar para vocês, só que eles classificaram assim, as evidências como cor verde, como cor laranja e como cor vermelha. O que seria isso? A cor verde seria que a evidência é muito boa, então você está liberado para fazer o exercício, pode fazer tranquilamente. O laranja, não há muita evidência, mas o tratamento, a abordagem, ela se mostra eficaz, ou seja, o tamanho estimado do efeito, ele pode ser considerado bom. E vermelho seria aquelas técnicas que não há evidência científica e não há um provável efeito estimado. Então, não é bom que a gente faça. Pessoal, para vocês terem uma noção, nenhum estudo, absolutamente nenhum estudo foi considerado como verde nesse artigo. Todos eles foram considerados laranja, ou seja, há pouca evidência, mas você pode fazer porque o efeito estimado existe. Então, vamos lá. Por causa disso, os relatos acerca dos efeitos adversos inesperados, eles foram insuficientes, já que a gente não poderia precisar aí esse tamanho estimado com relação ao tamanho real, e não foi dado conselhos relacionados aos possíveis danos. Continuando. Pessoal, eu peguei essa na câmera. Tá dando para ver certinho? Beleza, vou continuar aqui. Eu preparei essa tabela aí para vocês, para deixar de uma forma bem didática, todas as abordagens que se mostraram eficientes aqui no estudo. Aqui é da revisão sistemática. Então, vamos lá. Primeiro, medicamento com exceção da injeção de corticosteroide. Por que exceto a injeção de corticosteroide? Não que ela não tenha sido eficiente, mas nós vamos falar dela mais à frente nos slides posteriores. Então, vamos lá. Os medicamentos, os AINES, que são os que não utilizam, né, os corticosteroides, eles foram superior ao placebo. Deixa eu virar aqui. Foram superior ao placebo, porém, vejam só, não há evidência sobre como eles se comparam a outros tratamentos, como o exercício. Os anestésicos locais foram considerados inferiores aos corticosteroides no menor segmento. O exercício, já digo de passagem aqui logo, que os exercícios são basicamente, né, padrão ouro para abordagem fisioterapêutica. Então, o exercício ele foi superior a não fazer nada, e olha só que interessante. O exercício ele foi inferior à cirurgia relacionado à dor. Como assim? Olha só a consideração depois da vírgula. Mas não para a função apoiando a cirurgia se houver indicação de cirurgia. Como assim? O exercício ele foi considerado bom. Agora, se o paciente precisar fazer a cirurgia, se ele realmente precisar fazer a cirurgia, então é bom que ele faça essa cirurgia, somente quando ela for indicada. Senão, o exercício seria a melhor opção, foi isso que afirmou o artigo. Então, o exercício também foi superior às outras modalidades de fisioterapia que não utilizaram o exercício. Então, o que a gente pode falar agora de terapia manual? A terapia manual ela foi superior a não fazer nada para a dor, só que, olha só, combinado com o exercício, ela foi superior ao exercício isolado, mas apenas para o segmento mais curto. Ou seja, se a gente pega a terapia manual, que já tem um efeito bom, que a gente vai ver aqui embaixo, se a gente pega a terapia manual, que já tem um efeito bom, e a gente associa com um exercício que também tem um efeito bom, nós vamos ter um resultado legal aí no tratamento do paciente. E olha que interessante da terapia manual, os efeitos dela foram imediatos após uma sessão. Então, é um grande ponto a favor aí da terapia manual. O laser ele foi superior à simulação, né, do laser para a dor, e o ultrassom houve uma precisão estatística muito baixa para as estimativas de efeito de ultrassom. As únicas informações boas que tiveram a respeito do ultrassom
foi com relação à ultrassom de longa duração e de curta duração, que foram aí de 8 minutos e 4 minutos, respectivamente, né? Uma coisa importante do ultrassom, que nós vamos ver mais adiante, é que ele pode ser associada a uma técnicazinha aí que a gente vai ver também posteriormente. Por isso que eu deixei lá separado. Então, agora, a terapia extracorpórea por onda de choque. Ela foi superior a ela sendo aplicada falsamente para a dor. Essa sigla aí é terapia extracorpórea por onda de choque. Não houve evidências suficientes nem a favor nem contra o uso dessa terapia combinada ao exercício. E por causa disso, a gente conclui que, como o exercício ele mostrou os melhores efeitos, o uso dessa terapia extracorpórea combinada ao exercício não mostrou evidências também a favor ou contra, então o uso dela isolada ela pode ser questionável, né? Se não há evidência dela sendo eficiente com o exercício. E se o exercício ele se mostra eficiente sem ela, então é questionável o uso desse método aí separado. A fita, ela foi superior à fita simulada para a dor, e agora a gente chega aqui nas injeções de corticosteroide. Por que eu separei ela? Vocês vão entender. Olha só, as injeções de corticosteroides, elas foram superiores a não fazer nada. Agora, comparados ao controle ativo, elas foram superiores apenas no menor segmento. O que eu quero destacar para vocês é esse terceiro tópico aqui. Ela pode ser um tratamento alternativo em caso do paciente discordar de outro tratamento. O que é que isso quer dizer? Se o paciente tiver alguma restrição, qualquer que seja, ao exercício, ele não queira fazer uso de outros métodos, então a injeção de corticosteroide seria uma boa opção para esse paciente. Quando eu falei lá do ultrassom, tinha uma coisa interessante também que a gente ia falar depois, era isso aqui, ó. As injeções de corticosteroides guiadas pelo ultrassom, elas foram superiores às injeções cegas, né? Ou seja, sem o auxílio do ultrassom. Então, o ultrassom se mostrou eficiente para acompanhar essas injeções de corticosteroides. Aí a gente pensa, se isso aí foi eficiente, se isso se mostrou eficiente, então a gente pensa em um paciente que se recuse outra abordagem, e a gente vai, então, aplicar a injeção de corticosteroide, a gente pode associar também ao ultrassom, que ele se mostrou eficiente nesse auxílio. Para amplitude de movimento ativa, os esteroides locais eles foram superiores aos esteroides sistêmicos. Agora, vejam, não houve evidência conclusiva na comparação entre esses corticosteroides e os anti-inflamatórios que não usavam esses corticosteroides, né, os AINES. Então, dessa tabela toda, interessante, pessoal, é que dessa tabela toda aí, dessas tabelas todas as evidências por laranja. E a cor laranja significa que não há uma evidência muito boa, mas que você pode fazer, porque o efeito estimado pode ser bom. Então, como um resumo geral dessas tabelas aí. Para dor e função, olha só, para dor e função, as injeções de corticosteroides eram superiores a nada, né? Foram superiores a nada, só que a injeção guiada por ultrassom foi superior à injeção cega. O exercício ele também foi superior a não fazer nada. Agora, se eu faço no meu paciente um exercício específico, ele é melhor do que o exercício não específico. Para a dor, agora somente para a dor, a terapia manual ela foi superior a não fazer nada, ou superior também, né, e superior ao placebo. Com o exercício, no caso, ela foi superior ao placebo e a não fazer nada, e com o exercício, o efeito dela foi potencializado. Um ponto a se notar disso é que foram em acompanhamentos curtos. Agora, a gente destaca que a terapia manual ela obteve efeitos imediatos após uma sessão. O laser ele foi superior ao laser simulado, e os exercícios foram superiores às modalidades que não utilizavam exercício. Agora, vejam só, quero que vocês lembrem também do que está escrito ali no finalzinho, ó, viés. A qualidade da evidência ela foi muito baixa para todas as considerações, cor laranja, né? Como eu falei, devido ao alto risco de viés. Foi falado pela palestrante anterior, a Josi, e a gente vai falar desse risco de viés aqui também nesse artigo. Então, eles concluem que falta precisão no estudo. Então, pessoal, aqui já é na meta-análise. E lembrem lá do risco de viés que a gente vai falar. Aqui é na meta-análise. Antes de explicar tudo isso aqui que se mostrou eficiente na meta-análise, eu preciso explicar para vocês que eles separaram a meta-análise em 2 pontos. Em 2 pontos, isso. A meta-análise ela foi separada para a função e para aquele Heron, que foi citado pelo Matheus aí nos slides anteriores. O que é isso? Para a função, eu preciso explicar para vocês também o que está ali nos parênteses ali
embaixo das informações. Aquele SMD ali. Então, para as evidências de função, o SMD ali, quanto mais longe de 1, melhor foi a evidência. Quanto mais próximo de 1, pior foi a evidência. Então, a gente pode considerar que aquele resultado ali sendo negativo, menos 0,56, menos 0,5, ele teve uma evidência um pouco boa, né? Ele está longe de 1. Então, vejam, resultados negativos para essas evidências de função no SMD desse artigo foram considerados boas, né? Por estarem longe de 1. Então, foram eficientes para eles. Os corticosteroides foram superiores, né, ao controle. As injeções guiadas por ultrassom também na meta-análise foram superiores às cegas, apenas no segmento mais curto. O exercício ele foi superior a não fazer nada e o exercício específico foi superior ao não específico. A terapia manual foi superior ao ultrassom falso e ao placebo. E com o exercício, a ação foi potencializada, né? Aqueles números ali, o N igual, são o número de pessoas que tinham nesses estudos, né? Foram boas evidências também o ultrassom e a fita. O ultrassom de longa duração foi superior ao ultrassom de curta, sem mencionar que o ultrassom é bom acompanhando a injeção de corticosteroide, e a fita, ela foi superior à fita simulada apenas no segmento mais curto. Então, vamos agora para as evidências de ADM ativa que vieram. Foram só essas duas aí. Eu preciso considerar também essa SMD. Aqui é o contrário, pessoal. Quanto mais próximo de 1, aliás, quanto mais próximo de 1, melhor são essas evidências. Ao contrário do outro, que o resultado negativo seria uma boa evidência, aqui é o contrário. Quanto mais próximo de 1, é que é melhor. Positivo, então. As AINES, elas foram superiores ao controle, né, nesse estudo, e os exercícios foram superiores às modalidades de ultrassom, TENS, eletroterapia. Já chegando perto da conclusão, a gente precisa considerar aqui e falar sobre isso, mencionar, né, e aí eu peço que vocês vão lembrar do lado do risco do viés, que a gente vai falar dele agora, isso aqui determina a nossa conclusão com esse artigo. Vejam só, foram inclusos 200 ensaios, né, na revisão sistemática, para tratar o impacto do ombro, foi o que o artigo propôs. Desses 200, 137 estudos, eles foram inclusos na meta-análise. Agora, um problema. A duração do acompanhamento, que essa aí, a duração como um fator de imprecisão. A duração após o término do tratamento foi considerada baixa por esse artigo. E isso levou o artigo a considerar muitas coisas. Vamos ver, então, o que eles consideraram. De 54 estudos, vejam só, desses 200 aí, de 54 estudos, apenas 54 estudos apenas, aliás, de 200, 54 estudos por 6 semanas depois do tratamento, 52 estudos acompanhados no final de 6 meses, 24 estudos até 6 meses, apenas 21 tiveram acompanhamento maior do que 6 meses, e desses todos ainda tiveram 3 que não foi clara esse acompanhamento. Então, o que foi que eles concluíram? Vejam só outro fator negativo. Desses 200 estudos, apenas 21 confirmaram o estágio em que se encontrava a síndrome do impacto, né, relacionando aí com a ultrassonografia e ressonância magnética. Isso, no artigo, foi considerado muito importante. Por quê? Porque as intervenções que eles consideraram aí, elas teriam diversos efeitos comparando com essas etapas aí, ou seja, as intervenções elas podiam ser diferentes no estágio 1, no 2 ou no 3. Então, essa foi uma informação importante que o próprio artigo considerou que faltou. Então, o que é que compõe esse estudo? E o que é esse de viés que eu tanto falei? Os estudos anteriores, eles já mencionavam e confirmavam que o exercício ele era tão eficaz quanto a cirurgia. A gente viu nos slides anteriores que a cirurgia é boa de fazer quando for indicada a fazer, senão o exercício ele é melhor. Então, os estudos anteriores confirmaram esse exercício, só que as evidências possuem níveis consideráveis de viés. O que é viés? Viés, então, que a gente falou na palestra passada, né? O viés, considerem o viés como se fosse um caminho, uma direção. Então, o que seria ter altos riscos de viés? Seria você perder o rumo durante o estudo, né? Você perder o caminho, que é o viés. Então, nesse estudo aqui, eles consideraram que os riscos para a condução do estudo ter se perdido durante esse caminho foram altas.
Só que, lembra que a gente falou do critério de inclusão que foi muito rígido nesse artigo? Vejam só, a classificação para a inclusão dos estudos e as análises que eles fizeram desses estudos tiveram uma classificação severa acerca dos riscos de viés. Por que eu coloquei classificação severa entre aspas? Porque foi o que eles mencionaram no artigo. Eles consideraram que a classificação deles foi severa. Olha outra coisa que eu não falei aqui, que eu deixei aqui para o final, que é interessante. A acupuntura ela foi recomendada como primeira opção, mas olha só, a ser adicionada ao exercício e não feita isoladamente. Adicionada ao exercício na fase inicial, né, do tratamento. Que eles afirmaram isso com base em que não se havia evidência nem pró nem contra a acupuntura. Então, como sempre, o artigo ele vem mostrando que as evidências elas foram baixas. Agora, eu peço para vocês que considerem que as evidências foram baixas com base na rigidez deles, né? Outros artigos mostravam os estudos que eles aqui consideram como de baixa evidência, outros estudos consideram de alta evidência, né? Com base na rigidez dessa classificação. Então, a terapia manual com os exercícios, ela foi eficaz, tanto para a dor, quanto para a função, quanto para a amplitude de movimento ativo. E lembrando que se for adicionado ao exercício, foi bem eficaz. Os exercícios específicos, de novo, tanto na meta-análise quanto na revisão sistemática, eles foram eficazes, né? Foram mais eficazes aos exercícios gerais. E por que eu deixei grifado aqui AINES, injeção de corticosteroides? Só esses dois. Por que eu deixei grifado? Vamos ler todo para a gente entender. AINES, injeção de corticosteroides, terapia manual, fita, olha só, em combinação com exercício, terapias por onda de choque extracorpórea e laser também foram eficazes. Veja, o AINES e a injeção de corticosteroide, especialmente a injeção de corticosteroide, foram mais eficazes se auxiliados por ultrassom e quando o paciente se recusava a fazer qualquer outro tipo de tratamento desses aí, incluindo o exercício. Isso é o que diz o artigo. Então, a evidência foi baixa, essa aqui foi uma conclusão geral do estudo, é que a evidência foi baixa, então, por causa disso, os médicos, tanto os médicos como os fisioterapeutas, eles devem aplicar essa evidência com cautela ao tomar decisões clínicas, isso é o que afirma o artigo. Então, vamos lá, os exercícios. Como conclusão geral, gente, já estou terminando aqui, o que é que a gente precisa afirmar aqui, que é que esse artigo afirma no final de todo o estudo, é que presta atenção nessa frase, nessa afirmação. Os exercícios, eles devem ser prescritos para todos os pacientes com impacto do ombro. Terapia manual, fita, terapia por ondas de choque, né? Laser, eles podem adicionar um pequeno benefício, ou mesmo um benefício ser associados ao exercício. É isso que afirma o artigo com todo esse estudo. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, mais uma vez. Aqui está o e-mail de Flávio, nosso orientador, no Instagram do GEL, nosso